Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os distintos períodos da história do Brasil. A história do Brasil é dividida em distintos períodos que evidenciam as transformações sociais, políticas e culturais ao longo dos tempos. Esses períodos são denominados como período pré-colonial, Brasil Colônia, Brasil Império, República Velha, Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Nova República. O período pré-colonial compreende a história do Brasil anterior à chegada dos exploradores europeus. Este período engloba as diversas sociedades indígenas que habitavam o território brasileiro, cada uma com suas estruturas sociais e culturais particulares. Os povos indígenas se distribuíam por todo o país, adotando modos de vida distintos conforme o ambiente em que viviam. O Brasil Colônia refere-se ao período iniciado com a chegada dos portugueses em 1500 e que se estende até a independência do Brasil em 1822. Durante esse período, o Brasil foi explorado economicamente pelos colonizadores, notadamente através da produção de açúcar e da utilização do trabalho escravo. A sociedade era estratificada, com uma elite colonial dominante e uma população composta majoritariamente por escravos africanos e povos indígenas. O Brasil Império se inicia após a independência do Brasil em relação a Portugal. O período imperial, que vai de 1822 até 1889, é caracterizado pela monarquia, com Dom Pedro I como imperador. Durante o Império, o Brasil enfrentou desafios como a Guerra do Paraguai. A República Velha abrange o período de 1889 a 1930, marcado por instabilidade política, alternância de poder entre grupos oligárquicos e movimentos sociais, como a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Nesse período, a economia brasileira passou por transformações como a expansão da indústria cafeeira. A Era Vargas refere-se ao período em que Getúlio Vargas governou o país, de 1930 a 1945. Caracterizada por reformas trabalhistas, industrialização e mudanças sociais significativas, essa época foi marcada por uma forte liderança política. A República Populista estende-se de 1946 a 1964, caracterizada por governos democráticos e presidentes eleitos. No entanto, persistiu a instabilidade política, com mudanças frequentes de presidentes e crises econômicas, especialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. A ditadura militar no Brasil, que se estendeu de 1964 a 1985, teve início com um golpe militar que depôs o governo democrático. Durante esse período, houve restrições às liberdades civis, censura, perseguição política e violações dos direitos humanos. Por fim, vamos falar da Nova República. A Nova República é um período que teve início após a redemocratização do Brasil na década de 1980, culminando com a eleição de um presidente civil em 1985. A Nova República é caracterizada pelo retorno das instituições democráticas, pela promulgação de uma nova Constituição em 1988 e a consolidação do regime democrático.